Jovem Pan com imagem, portanto em áudio e vídeo, companheiro Marcelo Matos. Olá, as eleições de 2018 caminham para o voto em lista fechada. Num seminário sobre reforma política em Brasília, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, defendeu o sistema distrital misto, com lista pré-ordenada pelos partidos políticos para a escolha dos deputados estaduais e federais. Ao contrário do que supõe um certo senso comum, o voto em lista pré-ordenada é mais democrático do que o voto em lista fechada, o voto em lista aberta. Qual é a convicção que as pessoas têm? De que com o voto em lista aberta, a pessoa pode escolher o candidato que lhe aprouver e colocá-lo como seu representante no parlamento. Se fosse assim, evidentemente o voto em lista aberta seria mais democrático do que o voto em lista pré-ordenada. Só que não é assim. Não é assim porque a vida demonstra que mais de 90% dos candidatos não são eleitos com votação própria. O deputado Marcelo Castro, integrante da Comissão da Reforma na Câmara, também defendeu o voto em lista fechada. Esse sistema proporcional de lista que está sendo demonizado aí por parte da imprensa, que chama lista fechada, o povo está entendendo que lista fechada é que o eleitor vota cego, não sabe em quem está votando, porque não tem acesso à lista, a lista é fechada. Não é não, minha gente. Vamos tirar esse nome de fechada para dizer lista pré-ordenada, porque ele sabe exatamente quem está votando. 60% os países mais civilizados, mais desenvolvidos do mundo, mais evoluídos, praticam o sistema proporcional de lista fechada. Aliás, o sistema proporcional praticamente exige que a lista seja fechada. O vice-procurador-geral eleitoral, Nicolau Dino, questiona a democracia interna partidária. Partidos que se organizam apenas nas vésperas das eleições. E como é que eles se organizam nas vésperas das eleições? Mediante indicação de comissões provisórias. As comissões provisórias são indicadas de algibeira apenas e tão somente para viabilizar a realização de uma convenção partidária que vai definir coligações, sem nenhum compromisso ideológico, ou definir quem serão os candidatos para aquela eleição. Como nós vamos dizer à sociedade, ao eleitor, que aquela lista tem legitimidade, porque ela foi escolhida mediante um processo democrático, se o partido que escolheu a lista não estiver previamente respaldado por essa necessária e indispensável e indisputável legitimação mediante um mecanismo de democratização interna. A limitação das doações empresariais será mantida e as legendas terão que utilizar seu fundo partidário, doações de pessoas físicas e também ganha força o financiamento público de campanha. Isso é tudo picaretagem, tudo picaretagem. Primeiro, o ministro do Supremo Tribunal Federal não poderia estar aí nesse um seminário público, né, portanto, dissertando sobre sistema eleitoral, sobre reforma política e, na prática, antecipando o voto. Porque caso algumas dessas questões pudessem causar qualquer divergência legal, estaria indo para o STF e ele é ministro lá, o senhor Luiz Roberto Barroso. Portanto, ele não poderia nem estar aí. Isso é um escândalo, isso é só no Brasil, viu, ouvinte? Vocês não imaginam que o Brasil é o mundo democrático, não é. Isso só ocorre aqui, ele não pode estar lá. Ele defendeu o senhor Barroso, voto em lista. O voto em lista, e o picareta do Marcelo de Castro, que é esse deputado do Piauí, né, diz assim, junto com o ministro do Supremo, que é isso, não é, o voto não é que está escondido, é uma lista pré-ordenada. Claro que é pré-ordenada, a gente sabe que tem número 1, número 2, número 3, pré-ordenada por quem, eu diria, ao senhor picareta Marcelo de Castro? Ordenada pelo partido, que tem os seus caciques, do qual o senhor, por exemplo, no PMDB, no Piauí, seria o número 1, né, na lista de deputado federal. O senhor pensa que nós somos idiota? O senhor pensa que o senhor é esperto? Eles pensam que nós, ouvintes, eles pensam que nós somos um bando de idiotas, não sabemos nada de que eles são espertos. Mas eles não vão ganhar dessa vez. O povo na rua, e domingo é fundamental, hein? O povo na rua tem de derrubar essa sem vergonhice do voto em lista.
né? Que eles estão... Ah, mas e nos países civilizados? O que ele sabe de civilização, esse senhor Marcelo aí do Piauí de Castro, raio que seja? É um inexpressivo. Ah, ele foi ministro da Saúde... Ele foi brevemente ministro da Saúde, da Dilma. Ele deve conhecer muito aqueles assuntos, né? De propina, desses assuntos aí, deve saber, porque ele fazia parte do governo oriundo da eleição mais suja da história. Tá tudo comprovado. Será que ele não sabia? Ele era, né, não tinha ideia do que participava? Portanto, o negócio de voto em lista é uma picaretagem que eles estão fazendo. Financiamento público é outra picaretagem. É tudo para tirar o meu dinheiro, o seu dinheiro, o nosso dinheiro, para sustentar esse bando de sem vergonhas, vagabundos que não trabalham e que estão lá para roubar o nosso dinheiro. Professor Viles, só para terminar esse assunto, nessa semana a gente acompanha aqui pela internet, às vezes as audiências na Câmara. Veio um representante da Espanha e veio um outro de Portugal para falar dessa história do voto em lista. Quem que paga a vinda deles para cá? Quem paga? E comparar a Península Ibérica, esses dois países tiveram um processo de transição radicalmente distinto do brasileiro. Portugal, em 74, no 25 de abril, acabou com a ditadura salazarista. Já no ano seguinte, produz uma Assembleia Constituinte, uma Constituição, e no ano posterior, a eleição direta do Ramalhianos como primeiro presidente num governo que tem como referência, melhor dizendo, a França, em que você tem o primeiro-ministro, é uma combinação entre parlamentarismo e presidencialismo. Grosso modo, seria o semipresidencialismo. Na Espanha, também na década de 70, houve a transição aí pela monarquia constitucional, a convocação de eleições, a vitória do Adolfo Suárez, né, que faz a transição, hoje, depois virou Barão de Moncloa e tal, e por aí vai. Houve um processo rápido de transição de um regime autoritário para a democracia. No Brasil, isso durou duas décadas. O que durou um ano ou dois, no máximo, em alguns países, ou na Espanha ou em Portugal, no máximo, aqui foram mais de 20 anos, até em 1989 ter eleições diretas para presidente. Portanto, são situações totalmente diferentes. Lá você tem partidos organizados, em Portugal consolidados, na Espanha tem duas novas organizações surgidas da sociedade civil desde 2013, os Ciudadanos e o Podemos, né? Um mais à direita, outro mais à esquerda, tal. Então são situações totalmente diferentes, são países que têm voto distrital, não há nenhum paralelo com o Brasil. Momento de cultura. Eu não gostei do... quem são os candidatos? Isso eu não gostei. Uma vez num comentário eu até propus que tinha que existir um Ministério da Língua Portuguesa. O povo fala do jeito que quer, ele constrói a língua, é bonito. Agora, quem fala publicamente e usa a língua como profissão não podia fazer isso. O quem é um singular. E é curioso que na análise gramatical ele se desdobra. Quando você fala sou eu quem fala, são duas orações. São dois verbos, o verbo ser, sou eu, e o falar, duas orações. Como é que você analisa? Eu sou aquele que fala. Você desdobra o quem para poder analisar. Precisa saber um pouco da língua, né?